Meu ex-marido ligou durante a consulta de quimioterapia da nossa filha. Como ela está com o dinheiro que envio? O protocolo Premium ajudou? Eu apenas ri. Que protocolo Premium? Olivia está recebendo quimioterapia padrão porque não podíamos pagar pelo tratamento mais suave. Atrás de mim, a caneca de café de Jared se espatifou no chão. Ela não tem atendimento Premium. Mal conseguimos pagar o estacionamento do hospital. A voz do meu ex ficou cortante. Os R$ 800 que envio todo mês para a imunoterapia e suplementos de Olivia. Jared tentou desligar a ligação, mas me afastei dele. Você não enviou nada? Ela está piorando. Teríamos usado o dinheiro. Eu enviei $800 por mês durante 3 anos. Estou te enviando as provas agora. Capturas de tela inundaram meu celular. Depósitos diretos. Número de roteamento terminando em 3.689. Era a conta pessoal de Jared. Eu trabalhava turnos dobrados no armazém. Meu ex continuou, com a voz falhando. Durmo 4 horas por noite. Faço qualquer coisa por Olivia. Fiz as contas rapidamente enquanto a sala girava. $800 vezes 36 meses. $28.800. O custo exato do tratamento premium que teria evitado tudo. O dano renal de Olivia pela quimioterapia agressiva. Os problemas cardíacos que a mantêm acordada à noite. Os atrasos cognitivos que a fazem chorar quando não consegue se lembrar das coisas. Você estava roubando o dinheiro médico dela, eu disse, encarando Jared. Ele deu de ombros. Eu sustento esta família, não ele. A voz do meu ex se partiu completamente. Não compro roupas novas há 3 anos, como 2 refeições por dia, pensando que estava salvando ela. Ela vendeu a boneca American Girl dela, o último presente da avó morta. Chorou por horas, mas disse, químio é mais importante que bonecas, mamãe. Crianças não comem. Você sempre disse que estávamos nisso juntos. Eu te vi comer macarrão puro noite após noite para que ela pudesse ter vegetais. Pensei que estávamos juntos nisso. Não precisamos disso. Ela finge que odeia McDonald's. 9 anos mentindo sobre não querer Happy Meals porque sabe que não podemos pagar depois da químio. Minha voz continuava subindo. Todo Natal, todo aniversário, você me vê fazendo flores de origami porque é tudo o que podemos pagar. Olivia me abraça e diz que isso é melhor que brinquedos enquanto você tinha $28 mil. Peguei o celular dele, minha mão tremendo tanto que mal conseguia segurá-lo. Extratos de cartão de crédito enchiam a tela. Quem é Brianna? Por que há gastos de $300 em churrascaria? Jantares? Reuniões de negócios? A carteira dele se abriu enquanto ele gesticulava. Recibos caindo no chão. Eu me abaixei e peguei um. O nome de Brianna com um coração desenhado ao lado. Ok, então você precisava comprar joias da Tiffany para reuniões de negócios. Não sabia que seu chefe era um homem que gostava de um pingente de coração amarelo. Não seja assim. Ah, vejo que seu chefe também gosta de voos de primeira classe para o Havaí e quartos de hotel em Vegas. Vocês realmente se dão bem, hein? Aqui diz que compartilharam uma suíte com uma cama queen size. Que fofo. Jared me olhou com aqueles olhos suplicantes que antes derretiam meu coração. Agora, eles me deixavam mais fria. Continuei rolando. Cada descoberta pior que a anterior. Primeiro, contas conjuntas. Depois, cartões de crédito compartilhados. Depois, você tem um maldito apartamento à beira-mar. Dividimos um quarto para que Olivia pudesse ter remédios. Ela sussurra à noite para não te acordar. Não é o que você pensa. Algo mais chamou minha atenção nas fotos dele. Um frasco de remédio em uma bancada de banheiro. Vitaminas pré-natais. Quem é ela, Jared? Ele ficou em silêncio, seus olhos fixos nos polegares inquietos, como se isso pudesse voltar o tempo. Quem é ela? Juliette, eu te amo. Mas Brianna me lembra da vida antes de todos os hospitais. E quando roubaram sua jaqueta, Olivia se preocupou com você. Ficar com frio a fez fazer um cachecol com os cobertores velhos dela. Eu digo a ela todas as noites que somos as meninas mais sortudas do mundo porque Jared escolheu nos amar. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Lembra quando você disse que estava trabalhando até tarde? Esses recibos mostram que você estava no Morton's Steakhouse enquanto comíamos aveia no jantar. Juliette, se acalme e faça um pedido. Minha voz se partiu completamente. Ela escreveu, quero que minha mãe durma direito porque ela me ouve chorando a noite toda, com medo de que ela não acorde. É exatamente por isso que às vezes preciso de espaço. As chaves do carro dele caíram no chão enquanto ele recuava. Foi quando vi um tubo de batom preso ao chaveiro. 40 anos de sorvete. O médico disse que ela perdeu 40 anos de expectativa de vida. O protocolo Premium teria evitado danos aos órgãos. Você sabia que tinha o dinheiro. Ela está bem com o padrão. Minha voz tremia de raiva. Ela me fez prometer doar os brinquedos dela quando isso acontecer. Ela tem 9 anos, Jared. 9 anos. Planejando sua morte enquanto você janta e brinda com Brianna. Eu me importo com Olivia. Se importa? Você deixou os órgãos dela falharem por causa da sua amante? Brianna ganha jantares e diamantes. Olivia ganha danos permanentes aos órgãos. É assim que seu amor parece. Estou chamando a polícia, disse meu ex, de repente calmo e mortal. Isso é tentativa de homicídio. Pela janela, luzes vermelhas e azuis piscavam. Foi quando meu celular vibrou. Era uma mensagem do hospital. A contagem de glóbulos brancos de Olivia havia caído para níveis críticos, e eles precisavam de mim lá imediatamente. Minhas pernas se moveram antes que meu cérebro acompanhasse, pegando minhas chaves e empurrando Jared, que tentou bloquear a porta. Do lado de fora, 2 policiais estavam saindo da viatura enquanto a voz do meu ex ainda vinha pelo telefone, perguntando o que estava acontecendo. Disse aos policiais que minha filha estava tendo uma emergência médica e que eu precisava ir ao hospital imediatamente. O mais jovem começou a perguntar sobre a situação doméstica, mas o interrompi, mostrando a mensagem do hospital no meu celular. Eles anotaram meu nome e número de telefone enquanto eu me jogava no carro. Meu ex ainda no viva voz, prometendo enviar por e-mail todos os registros bancários mostrando o dinheiro roubado para o número do caso que eles me dessem. A viagem até o hospital levou 12 minutos, mas pareceram horas. Minhas mãos agarrando o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Estacionei torto no estacionamento de emergência e corri pelas portas automáticas, passando pela sala de espera cheia de pessoas doentes, direto para o elevador. A doutora Allegra Whittaker estava esperando no corredor do lado de fora do quarto de Olivia, seu rosto sério, com aquele jeito que médicos têm quando têm más notícias. Ela explicou que Olivia reagiu mal aos medicamentos quimioterápicos agressivos, seus rins mostrando mais estresse do que haviam visto antes em alguém da idade dela. Os níveis de creatinina estavam altíssimos, e eles tiveram que interromper o tratamento no meio do ciclo para evitar
uma falência renal completa. Passei por ela e entrei no quarto onde Olivia dormia, seu rosto tão pálido que quase brilhava sob as luzes fortes do hospital. As máquinas apitavam constantemente, monitorando sua frequência cardíaca e níveis de oxigênio, enquanto um soro pingava fluido claro em seu bracinho. Sentei na cadeira de plástico ao lado da cama e tirei meu celular para mandar uma mensagem ao meu ex, dizendo que ela estava estável por enquanto, mas o dano aos órgãos estava piorando a cada tratamento. A resposta dele veio instantaneamente, perguntando se eu precisava que ele estivesse lá, se deveria sair do trabalho mais cedo. Olhei para o peito de Olivia subindo e descendo, contando suas respirações como fazia quando ela era bebê. 20 minutos se passaram antes que alguém batesse na porta. Uma mulher com uma prancheta e olhos gentis que se apresentou como Jolene Rivers, do Serviço Social. Ela disse que viu os alertas de dificuldades financeiras no arquivo de Olivia e queria verificar se precisávamos de assistência com custos médicos ou transporte. As palavras começaram a jorrar de mim sobre o dinheiro roubado, minhas mãos tremendo enquanto mostrava as capturas de tela no meu celular de todos aqueles depósitos que meu ex havia enviado. Seus olhos se arregalaram quando viu as provas. 36 meses de pagamentos de $800 indo diretamente para a conta pessoal de Jared, em vez de para os cuidados de Olivia. Ela se sentou pesadamente na outra cadeira e começou a explicar os programas de assistência emergencial, dizendo que isso contava como negligência médica por abuso financeiro. Havia formulários que podíamos preencher imediatamente. Subsídios de emergência para famílias cujos fundos médicos foram desviados. Programas especificamente para crianças cujos cuidados foram comprometidos por roubo de guardiões. Ela pegou seu tablet e começou a fazer anotações sobre o caso enquanto eu observava Olivia dormir, suas pálpebras projetando sombras em suas bochechas encovadas. A Dra. Whittaker voltou 1 hora depois com uma pilha de papéis explicando as opções de tratamento, mostrando-me gráficos do que o protocolo Premium poderia ter evitado. Os medicamentos de imunoterapia mais suaves teriam protegido seus rins e coração, evitado os atrasos cognitivos que a faziam chorar quando não conseguia lembrar o nome da professora. O estresse nos órgãos ainda poderia melhorar se mudássemos para os medicamentos mais suaves agora, mas o dano já feito levaria anos para reparar, se é que algum dia se curaria completamente. O novo protocolo custaria ainda mais do que antes, porque agora precisávamos de medicamentos adicionais para proteger seus órgãos em falência, enquanto tratávamos o câncer. Pedi para usar o computador na estação de enfermagem para acessar nossos portais médicos, meus dedos voando pelo teclado enquanto bloqueava Jared de tudo. Cada senha foi alterada, cada contato de emergência atualizado, seu acesso revogado dos registros escolares e contas de seguro dela. Minhas mãos tremiam enquanto o removia da lista de retirada autorizada na escola e o excluía como contato de emergência, substituindo seu nome pelas informações do meu ex. O sol já havia se posto há horas quando finalmente voltei ao quarto de Olivia, encontrando-a acordada e pedindo água com uma voz fraca. Ajudei-a a tomar pequenos goles por um canudo dobrável, suas mãos muito fracas para segurar o copo sozinhas. Ela voltou a dormir em minutos, exausta pelo simples esforço de beber. Por volta da meia-noite, passos ecoaram no corredor e meu ex apareceu na porta, ainda usando seu uniforme de armazém, coberto de poeira e suor. Não nos abraçamos nem falamos muito, apenas acenamos um para o outro e voltamos nossa atenção para Olivia, ambos completamente focados em observar sua respiração. Ele puxou uma cadeira do outro lado da cama e ficamos lá em silêncio. Dois pais que não conseguiram consertar seu casamento, mas ainda podiam aparecer por sua filha moribunda. Fico me perguntando o que fez Jared pensar que poderia fazer isso por 3 anos inteiros, sem que ninguém descobrisse sobre o dinheiro indo para sua conta. Há algo realmente estranho na calma dele quando pego, apenas dando de ombros e dizendo que sustenta a família enquanto roubava de uma criança doente. Na manhã seguinte, meu celular tocou enquanto eu cochilava na cadeira, os policiais responsáveis ligando para dizer que abriram um caso de crimes financeiros. Eles precisavam que eu fosse dar um depoimento completo sobre o roubo, trazer qualquer documentação que tivesse sobre os fundos desviados. Disse que não poderia deixar Olivia hoje, mas poderia ir amanhã se sua condição permanecesse estável, e eles disseram que isso funcionaria, dando-me um número de caso para referência. Meu celular começou a vibrar sem parar enquanto eu estava lá observando Olivia dormir. As mensagens de Jared inundaram minha tela, primeiro dizendo que estava arrependido e cometeu erros, depois mudando para ameaças sobre contar a Olivia que eu o estava mantendo afastado dela. Fiz capturas de tela de todas as mensagens, e as enviei diretamente para o número do caso que o policial me deu. Minhas mãos tremiam enquanto rolava mensagem após mensagem, onde ele me culpava por exagerar e depois ameaçava me destruir no tribunal. Bloqueei o número dele após capturar tudo e liguei para o gerente do nosso apartamento do corredor do hospital. A gerente disse que poderia enviar alguém para trocar as fechaduras imediatamente se eu pagasse a taxa de emergência. Dei o número do meu cartão de crédito, mesmo que isso significasse que comeríamos macarrão instantâneo na próxima semana. Ela prometeu que o cara da manutenção faria isso em 2 horas e deixaria as novas chaves no escritório. Meu celular tocou novamente, e dessa vez era o detetive Russell Pace, se apresentando como o investigador de crimes financeiros do nosso caso. Sua voz soava calma e profissional enquanto explicava que já tinha visto situações como essa antes com fundos médicos desviados. Ele perguntou se eu poderia levar qualquer documentação que tivesse para a delegacia, mas entendeu quando disse que ainda não podia deixar Olivia. Marcamos uma reunião para mais tarde na semana, e ele me deu seu número direto caso algo urgente surgisse. A especialista em faturamento do hospital bateu na porta de Olivia, segurando uma pasta grossa de papéis. Ela disse que o relatório de Jolene desencadeou uma revisão automática de nossa conta, e eles descobriram que qualificávamos para assistência beneficente que ninguém nunca nos informou. Eles estavam começando a processar ajustes retroativos de 3 meses que poderiam nos economizar milhares de dólares que já havíamos pago. Ela me mostrou formulários onde nosso nível de renda significava que deveríamos ter recebido 70% de cobertura esse tempo todo. Meu ex mandou uma mensagem dizendo que foi ao banco e conseguiu cópias autenticadas de cada depósito que fez por 3 anos. Os arquivos em PDF começaram a chegar no meu celular, mostrando 36 pagamentos de exatamente $800 por mês. Ele incluiu uma declaração assinada dizendo que testemunharia no tribunal sobre enviar dinheiro especificamente para os cuidados médicos e suplementos de Olivia. A Dra. Whittaker voltou com outro médico especializado em modificações de tratamento de oncologia pediátrica
psiquiátrica. Eles explicaram que o estresse nos órgãos de Olivia significava que precisávamos mudar os protocolos imediatamente para evitar mais danos. O especialista recomendou uma combinação de imunoterapia mais suave que o seguro poderia cobrir parcialmente se conseguíssemos a documentação certa. Ele escreveu os nomes dos medicamentos e disse que poderíamos começar em 48 horas se a papelada fosse aprovada. Disse ao meu ex que precisava ir para casa pegar algumas coisas enquanto ele ficava com Olivia. Nosso apartamento parecia diferente. Sabendo que Jared não poderia mais entrar com sua chave antiga, fui direto para sua bolsa de ginástica no armário e despejei tudo na cama. Mais extratos de cartão de crédito caíram, que eu nunca tinha visto antes, com cobranças de lojas de móveis e suprimentos para bebês do último mês. Havia recibos de um depósito de apartamento de 2 quartos perto da orla e compras na Babies R Us, datadas de 3 semanas atrás. Tirei fotos de tudo e coloquei tudo em uma sacola de mercado para dar ao detetive mais tarde. De volta ao hospital, Jolene sentou comigo na sala de família, revisando linha por linha os pedidos de subsídios de emergência. Os formulários perguntavam sobre renda, despesas e histórico médico, e eu continuava tendo que procurar coisas no meu celular. Ela explicou sobre vouchers de viagem que cobririam gasolina e estacionamento para visitas ao hospital, o que nos economizaria quase $200 por mês. Preenchemos pedidos para 3 programas diferentes, e ela disse que pelo menos um provavelmente seria aprovado em 2 semanas. O detetive Pace chegou na tarde seguinte com um dispositivo de gravação e um caderno. Sentamos em uma sala silenciosa para famílias no corredor, enquanto eu mostrava todos os recibos e fotos que encontrei. Ele fez perguntas específicas sobre a linha do tempo de quando descobri as vitaminas pré-natais e quando Jared começou a gastar o dinheiro. Dei a ele a sacola de mercado cheia de evidências, e ele etiquetou cada item com post-its enquanto fazia mais perguntas. Ele queria saber datas e valores exatos, e eu abri nossos extratos bancários no celular para ajudá-lo a construir a linha do tempo. A entrevista levou quase 2 horas, e ele disse que esse era um dos casos mais claros de abuso financeiro que já viu. Olivia acordou enquanto eu pegava suco na máquina de venda automática e perguntou por que nunca tínhamos dinheiro para o McDonald's se o papai Jared tinha um emprego. Sua voz era tão pequena e confusa enquanto dizia que outras crianças na escola comiam Happy Meals o tempo todo. Sentei na cama dela e expliquei que às vezes os adultos fazem escolhas ruins com dinheiro, mas estávamos consertando isso agora. Ela perguntou se isso significava que poderíamos comprar batatas fritas em breve, e prometi que conseguiríamos algumas quando ela se sentisse melhor. Meu ex e eu passamos a noite criando um calendário compartilhado em nossos celulares para todas as consultas e medicamentos dela. Concordamos que ambos teríamos acesso total aos registros médicos dela e dividiríamos todas as decisões sobre seu tratamento daqui para frente. O calendário já tinha 12 compromissos para o próximo mês, incluindo exames laboratoriais, tomografias e visitas a especialistas. 2 dias depois, meu celular tocou enquanto eu organizava mais contas médicas na mesa da cozinha. O departamento de fraudes do banco queria falar sobre contas abertas em meu nome que mostravam padrões de atividades suspeitas. A mulher no telefone listou 3 cartões de crédito e 2 contas correntes que eu nunca tinha ouvido falar, todas abertas usando meu número de seguro social. Nos últimos 18 meses, ela disse, eles congelaram tudo após detectar padrões de gastos incomuns que não correspondiam ao meu comportamento financeiro normal. Anotei todos os números de conta e códigos de referência, enquanto ela explicava que eu precisaria registrar boletins de ocorrência para iniciar a investigação de fraude, que poderia eventualmente devolver parte do dinheiro roubado. Após desligar, adicionei essas novas informações à pilha crescente de evidências que estava coletando para o detetive Pace. Na manhã seguinte, no hospital, eu estava ajudando Olivia com seu café da manhã quando a enfermeira na estação chamou dizendo que alguém estava lá para nos ver. Jared estava lá segurando um enorme buquê de rosas e vestindo sua melhor camisa, a que comprei para seu último aniversário. Ele começou a caminhar em direção ao quarto de Olivia, mas pulei e bloqueei a porta enquanto a enfermeira observava nervosamente. Mostrei a ela o número do boletim de ocorrência que agora guardava na carteira e expliquei que ele não tinha mais permissão de se aproximar da minha filha. Ela imediatamente chamou a segurança, e 2 guardas chegaram em minutos para escoltá-lo para fora. Enquanto ele continuava dizendo que só queria ver como Olivia estava, observei pela janela enquanto o levavam até o estacionamento, para garantir que ele realmente saísse. Naquela tarde, a doutora Whittaker bateu na porta com um sorriso no rosto. Pela primeira vez em semanas, ela tinha os resultados mais recentes de Olivia, mostrando que sua contagem de glóbulos brancos havia se estabilizado e os números de função renal pareciam melhores do que em meses. Os novos medicamentos de suporte estavam funcionando melhor do que o esperado, e Olivia havia dormido a noite inteira sem acordar com dor. A doutora Whittaker disse que era uma pequena vitória, mas depois de tudo pelo que passamos, pequenas vitórias importavam. Segurei aqueles resultados e pela primeira vez em dias, senti algo além de medo. O detetive Pace ligou no dia seguinte, dizendo que entrevistou Brianna em seu apartamento à beira-mar, e ela ficou completamente chocada ao saber de onde realmente vinha o dinheiro de Jared. Ela mostrou a ele recibos e mensagens de texto, onde Jared afirmava ter conseguido uma grande promoção no trabalho, além de uma herança de um tio que morreu no último ano. Brianna deu ao detetive cópias de tudo, incluindo extratos bancários mostrando que Jared estava pagando pelo apartamento dela e enviando dinheiro para suprimentos de bebê. Ela concordou em testemunhar se necessário e disse que estava deixando-o imediatamente agora que sabia a verdade. A navegadora de pacientes passou pelo quarto de Olivia no final da semana com uma pasta cheia de informações sobre ensaios clínicos. Ela explicou que Olivia teria se qualificado para um novo programa de tratamento incrível se não tivesse sofrido danos aos órgãos pela quimioterapia agressiva. Não podíamos mais entrar naquele, mas havia um ensaio de 2º nível começando no próximo mês que poderia ajudar com alguns de seus sintomas. A navegadora me ajudou a preencher o pedido preliminar e disse que saberíamos em 2 semanas se Olivia se qualificava. Meu ex passou naquela noite após seu turno no armazém e sentamos na cafeteria do hospital enquanto Olivia dormia. Ele me contou sobre o último ano quando seu carro quebrou e ele precisava de $800 para uma nova transmissão. Ele esteve tão perto de usar o pagamento daquele mês para Olivia, mas não conseguia parar de pensar nela recebendo o tratamento que precisava. Ele pegou o dinheiro emprestado com um colega de trabalho e fez turnos extras para pagar. Tudo isso enquanto acreditava que seu sacrifício estava ajudando-a a melhorar. Sua voz falhou quando disse que teria enviado o dobro
dobro se soubesse que ela não estava recebendo o protocolo Premium. Jolene bateu na porta na terça-feira à tarde com informações sobre um grupo de apoio para pais de crianças doentes que se reunia no centro familiar do hospital. Ela disse que poderia ajudar a conversar com outros pais passando por situações semelhantes. Fui naquela noite principalmente porque não queria parecer ingrata por toda a ajuda dela. A sala tinha cerca de 15 pais sentados em círculo, e eu principalmente ouvi enquanto eles compartilhavam histórias sobre perder suas casas devido a dívidas médicas e escolher entre mantimentos e copagamentos. O que exatamente fez o departamento de fraudes do banco finalmente notar 3 cartões de crédito e 2 contas correntes abertas no nome dela ao longo de 18 meses? O momento parece estranhamente conveniente, logo após ela descobrir tudo o mais. Uma mãe falou sobre vender sua aliança de casamento para pagar pela cirurgia de seu filho, e outro pai descreveu trabalhar em 3 empregos enquanto sua esposa ficava no hospital. Todos a sentiram como se essas fossem coisas normais que acontecem quando seu filho fica doente. O detetive Pace ligou, dizendo que conseguiu um mandado para todos os registros financeiros de Jared com base nas evidências que fornecemos. O juiz assinou imediatamente após ver o padrão de roubo, e a promotora já estava interessada em apresentar acusações sérias. Ele disse que casos tão claros, com evidências documentadas de dinheiro destinado a uma criança doente sendo desviado, eram exatamente o tipo que os promotores queriam perseguir. O detetive receberia os registros de Jared de bancos e empresas de cartão de crédito nos próximos dias, e esperava encontrar ainda mais evidências de roubo. Na quinta-feira à tarde, enquanto lia para Olivia, sua professora ligou para falar sobre acomodações para quando ela voltasse à escola. Ela explicou que os atrasos cognitivos de Olivia devido ao tratamento significavam que ela precisaria de tempo extra em provas e tarefas, além de permissão para descansar no consultório da enfermeira quando ficasse cansada. Marcamos uma reunião para a próxima semana para criar um plano oficial que acompanharia Olivia pelo resto do ano letivo. A professora disse que já havia notado Olivia lutando para lembrar coisas que sabia antes e queria garantir que ela tivesse todo o suporte necessário. Desliguei, sentindo-me grata por pelo menos a escola ser uma coisa a menos com que me preocupar quando Olivia estivesse bem o suficiente para voltar. Na sexta-feira de manhã, o banco ligou enquanto eu lavava a camisola hospitalar de Olivia na pia. O investigador de fraudes disse que encontraram cartões de crédito que Jared abriu usando meu número de seguro social sem minha permissão. Ele comprou passagens de primeira classe para o Havaí no último verão, quando eu estava vendendo plasma para pagar pelos medicamentos anti-náusea de Olivia. A viagem a Vegas aconteceu na mesma semana em que Olivia teve sua pior reação à quimioterapia, e eu dormi no chão do hospital por 5 noites seguidas. O investigador marcou todas essas cobranças como fraude e disse que eventualmente as reverteriam para mim, mas poderia levar meses. Anotei o número do caso no verso de um menu do hospital enquanto observava Olivia dormir durante sua dose matinal de analgésicos. A doutora Whittaker bateu na porta por volta do meio-dia e perguntou se podíamos conversar na sala de consulta familiar no corredor. Ela fechou a porta atrás de nós e espalhou os resultados mais recentes de Olivia sobre a pequena mesa. Os números da função renal a fizeram pausar antes de começar a explicar o que significavam para o futuro de Olivia. Ela disse que o dano aos órgãos pela quimioterapia agressiva era permanente e precisaríamos gerenciá-lo cuidadosamente pelo resto da vida de Olivia. Seus rins sempre trabalhariam mais do que deveriam e seu coração precisaria de monitoramento regular. Os atrasos cognitivos poderiam melhorar ligeiramente com terapia, mas alguns dos danos não poderiam ser revertidos. Ela explicou que com cuidados adequados, Olivia ainda poderia ter uma boa qualidade de vida, mas sempre enfrentaria riscos maiores que outras crianças. Qualquer resfriado poderia se tornar sério e toda febre significaria uma visita ao hospital. Perguntei sobre a expectativa de vida e a doutora Whittaker respirou fundo antes de responder. Ela disse que era difícil prever exatamente, mas o dano aos órgãos definitivamente encurtou a expectativa de vida de Olivia em décadas. Com o protocolo Premium, poderíamos ter evitado a maior parte desse dano, mas agora tínhamos que trabalhar com o que tínhamos. Assenti e agradeci por sua honestidade, enquanto minhas mãos agarravam a borda da mesa com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. No sábado à tarde, um mensageiro entregou um envelope de um escritório de advocacia no centro. O advogado de Jared enviou uma carta de cessar e desistir, alegando que eu o estava assediando e prejudicando sua reputação. A carta ameaçava processos por difamação se eu continuasse falando sobre o dinheiro roubado e exigia que eu parasse todo contato imediatamente. Tirei uma foto de cada página e as enviei ao detetive Pace, que ligou de volta em 1 hora. Ele disse que essa era uma tática comum de intimidação que não levaria a lugar algum, já que tudo o que eu disse era verdade e documentado. Ele me disse para guardar a carta como evidência de Jared tentando me silenciar sobre seus crimes. Na segunda-feira de manhã, meu ex me encontrou no escritório de faturamento do hospital para discutir planos de pagamento. A especialista em faturamento espalhou pilhas de faturas mostrando o que o seguro cobria e o que ainda devíamos após subsídios e assistência beneficente. Mesmo com toda a ajuda, o saldo restante era mais do que qualquer um de nós ganhava em um ano. Concordamos em cada um pagar o que pudesse mensalmente, com tudo documentado e indo diretamente para o hospital. Meu ex enviaria $300 por mês e eu enviaria $200, ambos assinando formulários que mostravam exatamente para onde o dinheiro ia. A especialista em faturamento configurou pagamentos automáticos online para que nenhum de nós tivesse que se preocupar em perder um mês. Na terça-feira à tarde, Jolene passou com um laptop e me ajudou a escrever meu depoimento de impacto da vítima para o caso criminal. Ela disse que a promotora precisava de detalhes sobre como o roubo de Jared afetou a saúde de Olivia e o bem-estar de nossa família. Sentamos na cafeteria do hospital enquanto eu digitava tudo, começando com Olivia vendendo sua boneca American Girl e terminando com seu dano permanente aos órgãos. Jolene me ajudou a organizar meus pensamentos em sessões claras sobre as consequências médicas, a devastação financeira e o trauma emocional. Escrever tudo em ordem me deixou com raiva novamente, especialmente a parte sobre Olivia perder 40 anos de expectativa de vida. Jolene revisou o rascunho e disse que era uma evidência poderosa que ajudaria a promotora a mostrar o verdadeiro dano que Jared causou. A quarta-feira foi o primeiro dia realmente bom de Olivia em semanas. Ela acordou com fome e comeu uma tigela inteira de cereal sem vomitar. Os desenhos animados da manhã a fizeram rir pela primeira vez
vez em muito tempo, e ela perguntou se podíamos jogar cartas. Jogamos Goldfish por 1 hora, e ela venceu 3 jogos seguidos, seu rosto se iluminando toda vez que conseguia uma combinação. No almoço, ela comeu meio sanduíche e conseguiu segurar, depois pediu sorvete, o que a enfermeira disse ser um ótimo sinal. Tirei uma foto dela comendo o sorvete com molho de chocolate pingando no queixo, seu sorriso tão grande que fez meu peito doer. Salvei a foto no meu celular para me lembrar por que estávamos enfrentando toda essa confusão legal com Jared. Na quinta-feira, o detetive Pace ligou com uma atualização sobre a investigação. Ele rastreou os pagamentos do aluguel do apartamento à beira-mar até a mesma conta onde o dinheiro de apoio à criança do meu ex era depositado. Cada pagamento de aluguel daquele apartamento veio diretamente dos fundos destinados aos cuidados médicos de Olivia. A conexão era tão clara que fortaleceu significativamente o caso criminal contra Jared. O detetive disse que esse tipo de evidência direta facilitava muito a acusação. Na sexta-feira de manhã, recebi uma mensagem de um número desconhecido que o detetive Pace confirmou rapidamente ser de Brianna. Ela deu seu celular ao detetive para que toda a comunicação fosse documentada para o caso. Sua mensagem dizia que sentia muito e não sabia que o dinheiro vinha dos cuidados médicos de uma criança doente. Ela confirmou que estava grávida do bebê de Jared e que o estava deixando imediatamente. Ela estava disposta a testemunhar sobre todas as mentiras dele, incluindo como ele disse a ela que conseguiu uma promoção e uma herança de um tio morto. O detetive disse que a cooperação dela ajudaria a provar o padrão de engano de Jared. No sábado à tarde, Olivia perguntou sobre o Make-A-Wish enquanto líamos livros na cama do hospital. Ela queria saber se ainda poderia fazer isso quando se sentisse melhor, já que ouviu outras crianças falando sobre seus desejos. Disse a ela que definitivamente revisitaríamos isso quando os novos tratamentos mostrassem mais progresso e ela estivesse estável o suficiente para viajar ou fazer atividades. Ela disse que queria nadar com golfinhos, mas esperaria o tempo que fosse necessário para ficar forte o suficiente. Prometi que faríamos isso acontecer um dia, sem dizer a ela que poderia levar anos até que ela estivesse bem o suficiente. No domingo, o detetive Pace me enviou cópias dos registros de saques em caixas eletrônicos que ele descobriu durante sua investigação. Cada saque correspondia a datas em que Jared dizia estar trabalhando até tarde no escritório. Os locais dos caixas eletrônicos eram todos próximos a restaurantes caros, onde ele levou Brianna para jantar. A linha do tempo mostrava que, enquanto Olivia recebia seus tratamentos quimioterápicos mais agressivos e vomitava sangue, Jared estava sacando dinheiro para jantares de $100. Um saque aconteceu na mesma noite em que os rins de Olivia mostraram sinais de dano pela primeira vez. Outro coincidiu com o dia em que ela teve convulsões devido à toxicidade do tratamento. O detetive disse que essas evidências mostravam uma clara intenção de enganar e seriam poderosas no tribunal. Na segunda-feira de manhã, uma mulher do escritório da promotoria ligou e disse que era uma defensora das vítimas designada para nos ajudar a navegar pelo sistema legal. Ela veio ao hospital naquela tarde com uma pasta grossa de papéis e sentou-se comigo na sala de família enquanto Olivia tirava um cochilo. Ela explicou que podíamos esperar pela restituição criminal, que poderia levar anos, ou entrar com uma ação civil separada imediatamente por danos. Olhei para o formulário que ela espalhou sobre a mesa de café e perguntei qual opção seria mais rápida. Ela disse que as acusações criminais estavam avançando mais rápido do que o esperado, porque o detetive Pace construiu um caso tão forte com evidências claras. Decidimos focar primeiro no caso criminal, já que a promotora parecia confiante em conseguir uma condenação. Ela me ajudou a preencher o formulário de impacto da vítima e explicou como o processo judicial funcionaria nos próximos meses. Na terça-feira de manhã, a doutora Whittaker bateu na porta de Olivia com uma boa notícia pela primeira vez. O conselho do hospital aprovou seu pedido para começar Olivia em uma nova terapia adjuvante que poderia ajudar a reduzir alguns de seus sintomas. Ela me mostrou o plano de tratamento em seu tablet e explicou que não era o protocolo premium que deveríamos ter tido há 3 anos, mas era definitivamente melhor do que a quimioterapia padrão agressiva que Olivia vinha enfrentando. O momento desses saques em caixas eletrônicos coincidindo com os piores momentos médicos de Olivia me faz pensar se Jared sequer pensava em sua filha durante aqueles jantares sofisticados. O advogado dele enviando ameaças enquanto o detetive constrói um caso mostra alguém que está realmente desesperado agora. O novo medicamento seria mais suave com seus órgãos e poderia até melhorar algumas de suas questões cognitivas ao longo do tempo. Olivia começaria o novo tratamento na quinta-feira, se seus exames de sangue parecessem estáveis o suficiente. Na quarta-feira, o detetive Pace ligou para dizer que a promotora distrital apresentou oficialmente acusações contra Jared. As acusações incluíam roubo por engano e abuso financeiro de uma pessoa vulnerável, que eram ambos crimes graves em nosso estado. Ele disse que essas não eram apenas acusações menores que resultariam em liberdade condicional, mas crimes reais que poderiam significar tempo real de prisão se Jared fosse condenado. O detetive explicou que roubar dinheiro destinado aos cuidados médicos de uma criança doente era algo que promotores e juízes levavam muito a sério. Ele já viu casos semelhantes resultarem em sentenças de prisão de vários anos. Na quinta-feira à tarde, enquanto ajudava Olivia com seu novo cronograma de medicamentos, meu celular vibrou com uma mensagem de voz de Jared. Sua voz estava trêmula, e ele estava chorando sobre como estava estressado tentando sustentar nossa família. Ele continuava dizendo que éramos uma família e que eu estava arruinando sua vida por causa de um mal-entendido. Salvei a mensagem de voz imediatamente e a enviei ao detetive Pace sem ouvir tudo, sentindo nada além de uma determinação fria para proteger Olivia de mais mentiras e manipulações dele. Na sexta-feira, o Comitê de Subsídios de Emergência do hospital enviou uma carta de aprovação para o financiamento parcial dos tratamentos do próximo mês. Jolene ajudou a acelerar o processo do pedido, e eles aprovaram cerca de 60% do que precisávamos. Não era tudo, mas aliviou a pressão imediata enquanto esperávamos o caso criminal avançar e, com sorte, obter alguma restituição. O subsídio cobriria os principais medicamentos de Olivia e a maior parte da nova terapia adjuvante que a doutora Whittaker havia iniciado. No sábado de manhã, o detetive Pace mandou uma mensagem dizendo que Jared foi formalmente notificado das acusações e contratou um advogado de defesa. O advogado já estava tentando negociar algum tipo de acordo, mas a promotora não estava interessada em facilitar para ele. Ela disse ao advogado de defesa que tinham registros bancários, testemunho de Brianna e 3 anos de evidências mostrando
sendo um roubo sistemático. A promotora queria prisão, não apenas liberdade condicional ou serviço comunitário. No domingo, fui ao tribunal para pedir uma ordem de proteção para manter Jared afastado de Olivia e de mim durante os procedimentos legais. O funcionário me deu os formulários e me ajudou a preenchê-los corretamente enquanto explicava o processo. A audiência foi marcada para a próxima quinta-feira, e meu ex já havia concordado em vir como testemunha para testemunhar sobre o dinheiro que enviou para os cuidados de Olivia. Também apresentei a mensagem de voz ameaçadora como evidência de por que precisávamos de proteção. Na segunda-feira, a doutora Whittaker passou com os resultados de laboratório mais recentes de Olivia e realmente sorriu pela primeira vez em semanas. Alguns dos marcadores sanguíneos mostraram pequenas melhorias, embora o dano aos órgãos permanecesse inalterado. Ela chamou isso de uma vitória, considerando de onde começamos, e disse que a nova terapia já estava ajudando mais do que ela esperava. Eu estava aprendendo a celebrar essas pequenas vitórias em vez de focar apenas no que não podia ser consertado. Na terça-feira, meu ex e eu elaboramos uma nova rotina para lidar com o complicado cronograma de medicamentos de Olivia. Ele viria todas as manhãs antes de seu turno no armazém para ajudar com as doses matinais, enquanto eu lidava com os medicamentos noturnos e o monitoramento durante a noite. Comunicávamos por mensagens curtas sobre quaisquer mudanças na condição dela e ligações rápidas para coordenar consultas médicas. Mantínhamos tudo completamente focado em Olivia, sem trazer à tona nossos velhos problemas ou tentar entender o que deu errado entre nós. Na quarta-feira à tarde, Jolene passou para fechar oficialmente nosso arquivo inicial. Como a assistência de emergência já estava em vigor, ela disse que ficaria disponível para quaisquer perguntas e me incentivou fortemente a continuar participando do grupo de apoio de terça-feira à noite para pais de crianças doentes. Ela podia ver que eu estava ficando melhor em navegar pelo sistema e advogar por Olivia, mas reconheceu que eu ainda estava exausta por gerenciar tudo sozinha. O caso criminal estava avançando, o tratamento médico estava melhorando e finalmente tínhamos alguma ajuda financeira, mas eu ainda sentia que estava mal conseguindo manter a cabeça acima da água na maioria dos dias. Na quinta-feira de manhã, sentei na sala de espera do tribunal com as mãos cruzadas no colo. A audiência preliminar estava marcada para as 9, e o detetive Pace me disse para chegar cedo. Meu ex apareceu às 8h30 usando seu uniforme de armazém, já que precisava ir direto para o trabalho depois. A promotora, uma mulher com cabelo curto grisalho e óculos grossos, revisou meu depoimento mais uma vez antes de entrarmos. Jared entrou com seu advogado pouco antes das 9, evitando contato visual com todos. O juiz ouviu as evidências por cerca de 1 hora, olhando os extratos bancários e as capturas de tela que forneci. Ela fez algumas perguntas ao advogado de Jared sobre os fundos desviados. A defesa tentou argumentar que era uma disputa doméstica sobre finanças compartilhadas. A promotora mostrou os números de roteamento, provando que o dinheiro veio diretamente da conta do meu ex, destinado aos cuidados médicos. Após 90 minutos, o juiz decidiu que havia evidências suficientes para o julgamento. Ela concedeu a ordem de proteção imediatamente e disse a Jared que ele tinha 24 horas para entregar quaisquer chaves do nosso apartamento. O advogado dele sussurrou algo para ele, e eles saíram rapidamente pela porta lateral. Naquela tarde, o banco ligou com notícias melhores do que eu esperava. Eles estavam emitindo créditos provisionais de 3.000 OPALs pelas cobranças fraudulentas, enquanto a investigação continuava. O dinheiro chegaria à minha conta em 2 dias úteis. Não era nem de longe tudo o que foi roubado, mas cobriria a próxima rodada de copagamentos de medicamentos de Olivia. Mandei uma mensagem para meu ex com a atualização, e ele respondeu com um emoji de positivo. Na terça-feira à noite, no grupo de apoio, finalmente compartilhei nossa história inteira com os outros pais. Uma mulher começou a chorar quando descrevi Olivia vendendo sua boneca. Outro pai balançou a cabeça quando expliquei sobre os 28.000 roubados. Após a reunião, eles me puxaram de lado com um envelope. Eles iniciaram uma pequena arrecadação de fundos sem me contar, cada família contribuindo com o que podia. O envelope tinha quase $2.000 em dinheiro e cheques. Fiquei lá no porão da igreja, chorando enquanto eles me abraçavam. O dinheiro cobriria 2 meses inteiros de copagamentos de medicamentos que o seguro não cobria. Na quarta-feira, estava limpando o armário quando encontrei escondido atrás de cobertores velhos. O cachecol que Olivia fez para Jared com seus cobertores hospitalares, cuidadosamente tricotado apesar de suas mãos trêmulas. Ela passou semanas nisso no último inverno, trabalhando algumas fileiras por dia entre os tratamentos. O fio era macio e azul claro, a mesma cor do bicho de pelúcia favorito dela. Segurei-o por 1 minuto, lembrando o quão orgulhosa ela ficou ao dá-lo a ele. Depois, dobrei-o cuidadosamente e coloquei-o em uma caixa de armazenamento na prateleira de cima. Olivia nunca perguntou por ele, e eu nunca trouxe o assunto à tona. Ambas estávamos seguindo em frente agora. 3 meses se passaram mais rápido do que eu esperava. A data do julgamento de Jared foi marcada para o próximo mês, e a promotora estava confiante na condenação. O banco recuperou mais $4.000 em cobranças fraudulentas por meio de sua investigação. O novo protocolo de tratamento de Olivia estava funcionando melhor do que qualquer um esperava. Sua função renal não melhorou, mas parou de piorar. Os atrasos cognitivos ainda estavam lá, mas ela estava tendo mais dias bons do que ruins. Meu ex e eu desenvolvemos uma rotina que realmente funcionava. Ele lidava com os medicamentos matinais antes de seu turno no armazém, enquanto eu gerenciava as noites e o monitoramento noturno. Comunicávamos por mensagens curtas sobre dosagens e atualizações médicas, sem conversas longas sobre o passado ou o que deu errado entre nós. Apenas foco em Olivia. No sábado à tarde, ouvi Olivia rindo de seu quarto. Ela fez flores de papel com revistas velhas e as arrumou em um vaso em sua cômoda. Ela perguntou se podíamos pedir comida chinesa para o jantar, realmente pedindo algo que queria, em vez de fingir que não estava com fome. Pedi seu favorito, frango com laranja e arroz frito. Comemos juntos na mesa da cozinha enquanto ela me contava sobre um livro que estava lendo. Ela sorriu mais naquele dia do que em meses. Os novos medicamentos causavam menos náusea, e ela podia realmente aproveitar a comida novamente. No domingo, foi o 10º aniversário de Olivia. Meu ex chegou ao meio-dia com um bolo de chocolate da padaria do mercado e 3 presentes embrulhados que ele estava guardando. Um livro de colorir novo, um pequeno conjunto de Lego e chinelos felpudos roxos que ela apontou meses atrás. Cantamos "Parabéns pra você", juntos em nosso pequeno apartamento. Olivia soprou as velas de uma só vez e fez um desejo. Ela não nos
contou qual era. Meu ex e eu sentamos em lados opostos da mesa, mas ambos estávamos lá por ela, diferente de antes, mas de alguma forma mais fortes como pais. Naquela noite, depois que meu ex foi embora e Olivia estava dormindo, sentei à mesa da cozinha com toda a nossa papelada espalhada. O plano de tratamento da Dra. Whittaker mostrando o progresso constante, os documentos judiciais avançando no cronograma, os extratos bancários mostrando os fundos recuperados se acumulando lentamente. A lista de contatos do grupo de apoio de pessoas que realmente entendiam, os limites que estabelecemos que nos protegiam. Não estávamos mais nos afogando. Se você chegou até aqui, deixe sua opinião nos comentários, curta e compartilhe. Se inscreva no canal, ative o sininho e não perca nenhuma atualização.